Integrantes da oposição vão protocolar na terça-feira, 22, um novo pedido de impeachment de Lula, agora por suposta execução irregular de despesas do programa Pé de Meia, sem a devida autorização do Congresso. Quem falou muito desse programa, Duda Teixeira, foi a Tabata Amaral, PSB, uma proposta dela como deputada federal, ela que estava em campanha, mas acabou ficando ali no primeiro turno, não se classificou para o segundo, disputado entre o prefeito Ricardo Nunes e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Então, o Lula torrou dinheiro ali no Pé de Meia e a oposição está querendo impeachment. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL, autor do pedido, alega que o governo federal desrespeitou normas constitucionais e orçamentárias. Segundo o parlamentar, houve liberação de verbas para o pagamento de benefícios a estudantes do ensino médio público, sem que os valores tenham sido previamente incluídos na Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA. O programa Pé de Meia tem sido usado por aliados de Lula para tentar promover suas respectivas campanhas eleitorais. Além de Rodolfo Nogueira, assinaram o pedido outros 35 deputados de partidos como o PL, Republicanos e União Brasil. O autor do pedido afirma o seguinte no documento, aspas, o Executivo tem usurpado as prerrogativas do Legislativo ao efetuar despesas sem o devido controle e transparência, ignorando as deliberações do Congresso. Esse é um exemplo claro de como o governo Lula age à margem da legalidade, colocando em risco o equilíbrio entre os poderes. Fecho aspas. A gente está numa democracia bastante problemática, democracia entre aspas, né? Porque eu sempre prefiro chamar de república do escambo. Mas um poder tem invadido a competência do outro o tempo todo, um poder tem acusado o outro de invadir suas competências. Fora, claro, o executivo e o judiciário que estão muito alinhados graças a essa dobradinha do governo Lula, principalmente com a cúpula do judiciário, o STF. Então agora o legislativo, que tem se voltado contra o judiciário por invasão de competência, está se voltando contra o executivo, mais ou menos pelo mesmo, dizendo que o Lula está lá torrando dinheiro sem aprovação do Congresso. E também, Duda Teixeira, tem um aspecto de estratégia política talvez do Lula, porque se ele cruza uma linha num programa que supostamente é para ajudar pessoas de baixa renda e a oposição vai e contesta, ele vai alegar que, olha, a oposição não quer ajudar as pessoas de baixa renda, etc. Só que as coisas têm que ser feitas dentro da legalidade. Exato. Tem toda a lógica aí. O executivo não pode criar despesas sem ter autorização no orçamento da União, né? Então, esse pedido de impeachment tem toda a razão de existir. Mas, claro, impeachment é uma questão mais política. Você precisa ter uma autorização para votação no plenário. E a gente sabe que no Brasil você não tem nenhum presidente que sofra um impeachment com uma boa aprovação. E o Lula tem uma aprovação ali de 1/3 dos brasileiros, né? O governo ainda é bem aprovado e a economia até que vai bem. Então, é claro, dificilmente esse tipo de coisa iria adiante. Agora sim, o legislativo tem que fazer a parte dele para denunciar esse tipo de coisa. Ricardo Kertzmann, o legislativo tem que fazer a parte dele para denunciar esse tipo de coisa. No entanto, é muito difícil avançar um processo de impeachment por um programa pequeno ali, mesmo que tenha havido uma cruzada de linha. Agora, a oposição não está fazendo muito diferente daquilo que o PT, como oposição, fez ao longo de todos os mandatos dos presidentes de partidos rivais. Eu acho que tem uma pequena diferença aí, Felipe, sabe qual é? Que o PT, ao longo dessas décadas, né, sempre que foi oposição e pedia impeachment por tudo, dessa vez há um fundamento legal. Está lá muito bem descrito nessa petição. Felipe, conforme o Duda acabou de falar, o impeachment ele tem duas bases, né? A base jurídica, a base legal e a base política. A base jurídica ela está lá fundamentada. Há um gasto que não foi devidamente aprovado pelo Congresso, e ponto. Agora, a base política, isso não existe, né? Esse ambiente político, como ocorreu na época das pedaladas da ex-presidente Dilma Rousseff, em que se uniram as questões jurídicas com as motivações políticas, isso não acontece no momento. Seja porque a base do presidente Lula no Congresso é forte, e seja ainda porque dentro da população não há movimento político na população para a deposição, né, para o impeachment de um presidente. Então, certamente, isso não vai prosperar. Mas é função, sim, de uma oposição vigilante fazer esse tipo de movimento.
fazer esse tipo de fiscalização do Poder Executivo. Com relação à interferência de um poder no outro, como você mesmo acabou também de chamar a atenção, eu acho que todo mundo aí, nesse caso, acaba ficando um pouco errado, porque ao longo dos últimos anos, a interferência do legislativo no executivo tem se dado cada vez mais através da apropriação do orçamento. Cada vez menos dinheiro fica a cargo do governo, ou seja, a gente acaba não tendo políticas nem de governo e muito menos políticas de Estado, né, políticas de longo prazo, porque o Congresso vem puxando cada vez mais para si essa prerrogativa, com essas emendas parlamentares, emendas PIX, emendas de líder, emendas de bancada e tudo mais. Pois é, a base jurídica, ela também, conforme cresça, ela pode ir empurrando a base política. E é por isso que uma oposição vigilante pega qualquer cruzada de linha ali, mesmo que em alegadas pequenas coisas, eu digo alegadas pelo governo de turno, porque depois vem uma nova cruzada de linha, aí você acrescenta, já é a segunda, já é a terceira, já é a quarta, e aí, eventualmente, o apoio político àquele processo pode ir crescendo. Ricardo Kerstmann, diretamente de Belo Horizonte, muito obrigado pela sua participação no Papo Antagonista. Obrigado, Will. Boa noite, pessoal. Boa noite.